Um minuto de atraso. Léo da Foco se atrasou pela primeira vez em anos por um minuto. Fiquei ali nos segundos e aí me confundi, peço desculpas a vocês, mas estamos ao vivo, aguardando Wagner José Penereiro Armani, que vai nos contar hoje um pouco sobre essa obra, Teoria Geral da Empresa, que abre caminho para direito das sociedades e também para títulos de crédito. Lembrando que o título 3, está no prelo, sendo finalizado pelo professor Wagner. Então o 3, ele vai contar para a gente do que se trata, porque ele está sendo finalizado. Deixa eu ver aqui se o Wagner já entrou para contar. Não. Olá, Glênio, boa tarde, desculpa, hoje é do professor Wagner. Mas nós já temos, então, Sociedade, Título de Crédito, Teoria Geral da Empresa, livros essenciais para o seu desenvolvimento. Deixa eu chamar ele aqui, dizendo que eu já estou ao vivo. Ao vivo, Wagner. Insta da Foco. Vamos lá, vamos lá. Boa noite a todos. Aguardando o professor Wagner entrar para que possamos fazer esse bate-papo. Aqui ele entrou. Olá, Wagner, boa noite. Vamos lá bater esse papo. Para você que está ao vivo, para você que está... Para você que está na Amazon, na Martins Fontes, para você que está no Spotify, seja bem-vindo, porque hoje vamos falar de direito empresarial com Wagner José Penereiro Armani, doutor em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito Civil pela Universidade Metodista de Piracicaba, professor de Direito Comercial, processual civil e prática jurídica pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Wagner, já te vejo. Escolhido como um dos advogados mais admirados pela revista Análise, Advocacia 500, anos 2017, 19, 20, 21, 22 e 23. Esse ano também está emplacando aí o 24. E, claro, advogado, seja bem-vindo, Wagner. E aí, Léo, tudo bem? Boa tarde. Estou ótimo, meu filho. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui conosco. Para a gente é uma honra, um prazer te receber. Você que está aí lançando pela Editora Foco uma série de 4 livros. Eu esqueci qual é o terceiro. A gente tem o Teoria Geral da Empresa, Teoria das Direito das Sociedades, Títulos de Crédito e o terceiro vai ser o... Contratos Empresariais, inclusive o professor Leonardo Aquino, que está escrevendo comigo esse livro, está aqui com a gente na live. Ô, professor Leonardo, quer entrar aqui também, participar? Só me dá um alô aí que eu te convido. Mas, Wagner, esse papo tem um intuito, um interesse, tem a dimensão de colocar o livro na órbita dos interessados do universo jurídico para que as pessoas possam, então, conhecendo um pouco do seu trabalho, vendo como é que você escreve, comprar o livro no site da Foco, na Amazon, na Martins Fontes, nas livrarias Leituras espalhadas pelo Brasil, livrarias Curitiba, enfim, temos aí o livro espalhado pelo Brasil inteiro. Então, nosso interesse é pontuar qual foi o intuito de escrever uma obra como essa. Como é que a gente, entre aspas, uma expressão muito utilizada hoje em dia, estoura a bolha, rompe a bolha e apresenta ao mercado uma nova obra de direito comercial? Bom, Léo, assim, tem vários autores de direito empresarial no Brasil, né, vários professores, colegas, e a minha ideia, junto com o professor Rodrigo e o professor Diogo, foi escrever algo mais acessível, principalmente para o pessoal da graduação, aqueles que não estão habituados com o direito empresarial ou quem quer ingressar em direito empresarial. Então, a linguagem que nós colocamos no livro é uma linguagem mais didática, né? Mais simples, não trazendo, não deixando de trazer a complexidade do direito empresarial, mas levando essa complexidade de forma mais leve, de forma mais didática, né? E como eu sou um grande fã de história em quadrinhos, né, da cultura geek em geral, nós tivemos a ideia de trazer abordagem desse universo também. Então, a gente traz alguns exemplos dentro de filmes, história em quadrinhos, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Star Wars, né? Então, são obras que todo mundo gosta, conhece, e hoje está bem difundido e que teve casos emblemáticos no Poder Judiciário de algum deles, como, por exemplo,
uma hamburgueria que queria adotar as regras, né, as obras de Star Wars, né, queria fazer uma homenagem, mas sem autorização da Lucasfilm. Então a gente traz esses exemplos reais do Poder Judiciário e da cultura geek dentro do livro. Não só esses, né? Algumas referências, easter eggs de quadrinhos, filmes da Marvel, enfim. A gente busca uma leveza, né, na forma de tratar o tema, mesmo se aprofundando, tendo a complexidade que tem o direito empresarial. Então a ideia foi facilitar o entendimento, né, e a linguagem do público que a gente se destina, que são os nossos alunos do curso de graduação, né? Como professor de Direito Empresarial da PUC de Campinas, eu quis levar para os meus alunos uma facilidade. Então é isso, Léo, assim, que é o diferencial desse livro, né? É trazer o direito comercial de forma mais simples e didática para os alunos que estão ingressando nessa área. E você consegue isso de uma forma magnífica, né? Porque, veja, eu sou apaixonado pelo direito empresarial, meu mestrado em direito empresarial. Um abraço, professor Vinícius José Marques Gontijo, lá de Belo Horizonte, também da PUC. E o que eu percebo aqui é que você conseguiu não só tornar isso de forma leve, mas simplificou de um modo absurdo e traz situações como as vistas nesse pequeno desenho aqui que permeia o livro em vários pontos, né, Wagner? Essa fusão da leitura desse universo geek, de quadrinhos, com o direito, foi muito difícil fazer, foi muito difícil converter, destrinchar. Nós sabemos que nós, advogados, gostamos de falar de modo rebuscado, de modo pesado, erudito, mas os alunos que estão hoje na graduação não gostam mais disso, né, Wagner? Conta para mim como é que é o dia a dia, como é que você foi destrinchando o conteúdo pesado do direito empresarial para essa vertical mais leve, se é que assim a gente pode chamar. Bom, eu sou leitor de história em quadrinhos desde quando me conheço por gente, né? Então, meus pais compravam Turma da Mônica, compravam quadrinhos infantis na época, né? E depois, quando eu me tornei mais adolescente, eu tive um colega que gostava de quadrinhos, me apresentou e eu comecei. Então, hoje eu tenho em torno de uns 10 mil quadrinhos na minha coleção. E eu gosto de roteirizar história em quadrinhos, né? Que é a minha paixão, o meu hobby. E aí, o direito empresarial é outra paixão, eu não vou falar que é hobby, porque é onde eu ganho dinheiro, mas para mim é um hobby também, porque eu gosto do que eu faço, de dar aula. Então, nas minhas aulas, sempre eu usava alguns exemplos geeks, os alunos gostavam, e eu pensei, por que não? Né? E fui estudando, fui me especializando em uma linguagem, né, didática mais simples, né? Obviamente, trazendo toda a questão técnica, mas de forma a aproximar os alunos. Hoje em dia, a gente tem um grande complicador no ensino, que são as redes sociais, né? TikTok, Instagram, o Google, ChatGPT. Então, tem YouTube, tem muitas facilidades para o estudante, né, se desconcentrar, se desfocar. Então, se não for interessante a leitura, e mesmo de um livro jurídico, ele vai se perder, ele vai se desfocar. Quando você está ali, né, tendo as questões jurídicas e, ao mesmo tempo, algo que traz interesse, que é daquele universo, eu acho que fica mais fácil. Então, eu fui testando, né, nos meus livros e introduzindo isso, né? Então, acho que esse livro, especialmente, né, do direito empresarial, seja da teoria geral da empresa, do direito das sociedades ou de títulos de crédito que foram lançados pela Foco, eu brinco que ele é ilustrado. Porque além de ele trazer, né, a questão jurídica, durante os textos eu coloco algumas figuras para traduzir, né, e facilitar o entendimento do leitor. Mas é uma técnica diferente, né? E tá dando resultado, porque os alunos, pelo menos aqueles que leram os livros, seja, né, pela editora Focus, da forma física ou do digital, né? E eles estão elogiando bastante aí o resultado. Então, acho que tá dando certo, Léo. Acho que é uma forma nova de trazer leitores, né, e interessados para o direito empresarial. Wagner,
eu posso te dizer que está dando certo, sim. Você citou bem aí a questão da biblioteca virtual, até nos ajudou lá na PUC a verificar se os livros já estavam disponíveis ou não. E isso faz com que o livro seja ainda mais acessível. Perdão. Dentro disso, dessa acessibilidade, dessa aproximação com o público estudante, eu vou te convidar a fazer um sobrevoo aqui sobre o seu sumário. E você fique à vontade para falar, Léo, eu queria destacar aí no sumário um ponto que é muito relevante, que é importante, não só para quem está na graduação, mas para quem está, por exemplo, fazendo OAB, que é um tema que sempre cai. Então, para esse primeiro volume, Direito Empresarial, Teoria Geral das Empresas, eu te convido a esse sobrevoo. Podemos ir? Vamos nessa. Livro 1, Teoria Geral da Empresa. O capítulo 1 é Introdução ao Direito Empresarial. O capítulo 2, Teoria Geral da Empresa no Brasil. Capítulo 3, Obrigações comuns aos empresários. Capítulo 4, Estabelecimento. Capítulo 5, Propriedade Industrial. E o capítulo 6, o Direito Concorrencial. Dentre esses capítulos, Wagner, o que você gostaria de destacar aqui? O que é importante para o seu público que está começando a conhecer a obra agora, que quer conhecer o seu livro, que vai lá no site da Foco, faz o download das primeiras páginas para conhecer como você escreve. O que eles podem esperar de diferenciação ou de destaques? O que eu gosto, assim, Léo, eu sou um entusiasta do direito empresarial, né? Então, se fosse para destacar, eu destacaria tudo, né? Sabe aquele cara que vai grifar, né? Todo livro o meu livro vai ficar totalmente colorido. Mas eu acho que a grande importância desse primeiro volume é permitir que o leitor entenda a importância do direito empresarial. Toda vez que eu chego numa faculdade, seja aquela que eu já dou aula ou que eu vou dar uma palestra ou bater um papo com os alunos a convite do professor, eu sinto que o pessoal acha o direito comercial, o direito empresarial complexo, complicado. E a primeira aula que eu dei na minha vida foi num cursinho, e uma aluna no intervalo, eu não estava preparado para essa pergunta, me falou o seguinte: mas Wagner, qual que é a importância do direito empresarial? E eu fui lá e falei, a importância é estudar o empresário, a empresa. E, isso não deu, acho que, vontade nela de continuar. Hoje ela deve estar fazendo trabalhista, constitucional, administrativo, empresarial, duvido. Criminal, né? Outros ramos. E eu falei, poxa, também a resposta que eu dei é muito protocolar. A gente tem que pensar que, né, hoje eu estou com esse celular falando com você, eu tenho esse fone de ouvido, ou eu tenho o livro mesmo, né? E de onde vêm esses produtos de empresário? E não só de um empresário. A editora Foco é uma sociedade empresária, é um empresário, né? Mas para ela produzir um livro, ela tem outros agentes econômicos envolvidos. Aquele que vai disponibilizar as cores, aquele que vai disponibilizar o papel, a gráfica. Então, a editora tem diversos fornecedores e colaboradores ainda, né? Representantes comerciais, vendedores, prestadores de serviço. Há uma cadeia de relacionamento empresarial. Sem essa cadeia, sem o empresário, a gente não teria acesso aos bens de consumo, aos serviços. Então, a importância do direito empresarial está exatamente no mercado, na existência dessas relações entre empresários para fornecer bens e serviços para toda a comunidade, para toda a sociedade. Então, eu acredito que o direito comercial só passa a ser prazeroso, só passa a ter uma relevância para o estudante a partir do momento que ele entende a raiz, da onde vem. E ele está com aquele livro e ele fala, mas peraí, esse livro está aqui por conta do empresário. Porque alguém apostou, o empresário, o empreendedor apostou no Wagner escritor, no Wagner professor, para publicar esse livro. Quem que é o empresário que se pôs à frente, apostou? A Editora Foco. A Editora Foco é uma sociedade empresária na qual empreende e fornece aos leitores diversas obras. Então, a importância do mercado, do agente econômico, na minha visão, o principal ponto desse livro. Que a partir do momento que você percebe isso, todo o resto da disciplina faz sentido.
E é uma construção lógica, né, de entender o que é o direito empresarial, para compreender a teoria da empresa inserida no mercado, para saber o que é o estabelecimento e os bens de propriedade industrial. Então, assim, daria para... Eu gosto de colocar no quadro, né, quando eu dou aula, uma crescente de entendimento. A aula passada a gente viu, sabe, que nem aqueles seriados. Você fala no capítulo anterior, porque faz sentido, é uma continuidade. Faz sentido o direito societário ser uma continuidade da teoria geral. Faz sentido os contratos, faz sentido os títulos de crédito dentro de uma lógica de mercado. Então, a partir do momento que o estudante, né, ele percebe a diferença do direito empresarial para os outros ramos do direito e a sua intersecção com esses outros ramos, ele vai compreender a importância e vai chamar mais atenção essa visão do direito empresarial vivo, de mercado. Então, assim, eu acho que se você perceber isso desde o primeiro capítulo, que eu tento construir junto com o Diogo e com o Rodrigo, para o leitor se aventurar em todos os capítulos, né? Então, acho que esse é o mais importante dentro da obra, Léo. Eu gosto sempre, Wagner, de um jeito muito coerente e correto, destacar também o seguinte: o empresário, ele, além de tudo que você disse, a maior fonte geradora de riqueza de um país. Um país que não tem um corpo de empresários ativo, ele não tem uma economia forte. E o Brasil é pródigo, graças a Deus, em empresários, empreendedores, microempreendedores, pessoas que diuturnamente tentam se valer do empresariado para vencer na vida. E aos advogados, bem estruturados, bem informados, o apoio aos empresários. Então, eu sempre vi muita beleza nessa dualidade, a disciplina com o profissional. É o bom advogado que vai sim assessorar o empresário, que vai ajudá-lo a gerar mais riqueza, a se defender, a estar numa situação de combate frente aos desafios que a prática do empresariado coloca diariamente, né, Wagner? Eu tenho um colega que falou em uma palestra uma vez, Léo, que é o seguinte: as pessoas físicas, né, elas nascem com médico e toda a vida tem que seguir acompanhada com médico para ter saúde. E o empresário, o médico do empresário, da sua atividade econômica, é o advogado empresarial. É o advogado que vai auxiliar esses empreendedores a enfrentar o sistema jurídico de uma forma que potencialize os ganhos, potencialize a atividade econômica. Então, é essencial o advogado empresarial para estar ao lado do empreendedor, auxiliando, consultando e trazendo, né, os maiores benefícios possíveis para a atividade econômica. E como você falou, o mercado. Só existe mercado, só existe riqueza, só existe emprego se tiver pagamento de imposto, se tiver empresário. Que os maiores empregadores são empresários, os maiores contribuintes são empresários, né? Então, o direito empresarial ele está inserido em todas as áreas do direito. Por isso que eu falo dessa intersecção. Sim. Né? O direito empresarial ele alcança todas as áreas. É por isso que é importante conhecer, pelo menos, a sua estrutura para aprender aí as técnicas legais para outros ramos do direito. Né? Então, por exemplo, o que eu tenho mais sendo consultado ultimamente é para sucessão empresarial. Então, constituição aí de próximas gerações do empresário, né? E, isso está muito relacionado com o direito de família, direito às sucessões. O que acontece quando há o divórcio do sócio, quando há o falecimento? Eu conheço... Não vai alguém, uma sociedade de cotas ou uma sociedade de capital, né? Quem que vai entrar nessa sociedade? Vai passar a mandar de um jeito ou de outro? Vamos ter que mudar as diretrizes da empresa? Muda a ética do empresário? Tudo, afeta tudo, né, Wagner? Por isso, o direito empresarial está vinculado com o direito civil, o direito das sucessões. Então, assim, conhecer o direito comercial é se aprofundar em outros ramos também. Sim. Né?
acho que o conhecimento nunca é demais, mas o direito empresarial com certeza tem essa intersecção maravilhosa com outros ramos do direito, né? Seguramente. Então, Wagner, é isso. Dois pontos aqui para a gente caminhar para o encerramento. Quando você fez a estrutura dos seus livros, você pensou no ementário das faculdades em razão da sua aproximação, da sua inserção na docência nas universidades? O livro, quando a gente começou a estruturar, eu peguei as faculdades que eu dou aula e também outras que eu conheço. E, além disso, a gente estruturou em forma de tópicos. Então, eu quis auxiliar os alunos a conseguirem seguir a lógica do professor dentro desses tópicos. Eu fiz engenharia civil, né? Não concluí, mas eu tinha um pensamento muito lógico, né? Sempre tive. Então, o que eu faço dentro do livro? Eu separo em tópicos, coloco em negrito o ponto principal e depois eu desenvolvo cada um dos tópicos com o conhecimento. E essa parte em negrito é o que eu coloco na lousa, é o que eu coloco nos meus slides. Então, esses tópicos, né, Leon, que você está mostrando aí, é exatamente o que está na minha lousa. Então, outro professor que quer usar minha obra pode colocar os tópicos na lousa e desenvolver com as palavras dele. Essa é a ideia, né? É ajudar ainda os colegas que querem usar a obra como referência. O Henrique aqui, ó, falando que já adquiriu os meus. Obrigado, Henrique. Ele estava no lançamento do livro lá na PUC. Muito bom. Professor Wagner, e a escolha dos seus coautores, Rodrigo e Diogo, como é que ela aconteceu para esse primeiro volume, a Teoria Geral da Empresa? O Diogo, ele é professor de Direito Empresarial também. Então foi e é um grande amigo, né? É um compadre aí. Eu fui padrinho de casamento dele, sou padrinho dos filhos dele. E foi uma interação muito boa, porque eu usei um pouco da minha tese de doutorado e a tese dele para a gente fazer o texto ainda melhor e mais técnico. E o Rodrigo, ele é sócio do escritório Sartori Advogados, como eu, e a gente tem uma interação diária e também é professor. Então, como a gente cada um tinha um pouco do texto, né, e dava aula, a gente se juntou para escrever da melhor forma o livro. Então, são professores, doutores que estão aí comigo nessa jornada da teoria geral. No segundo livro, eles me seguiram comigo, né, o Direito das Sociedades, e eu convidei minha prima, que também é doutora em Direito Empresarial, a Stephanie. Então, na segunda obra, a Stephanie está conosco. Aí, títulos de crédito não é uma matéria tão querida pelos demais colegas, mas eu adoro. Foi a primeira matéria que eu dei aula em 2008. E eu tinha uma dificuldade gigante de mostrar para os meus alunos da importância do direito empresarial na parte de títulos de crédito. E eu não encontrava nenhuma obra que trazia de uma forma mais simples, didática. Então eu falei, não, essa eu vou encarar sozinho. E agora, em contratos empresariais, eu encontrei o Leonardo Aquino, que já publica alguns livros, já tem alguns livros de contratos empresariais, mas não com esse enfoque que eu estou dando nas obras da Foco, e ele topou essa empreitada. Então a gente está escrevendo, e se tudo der certo ainda esse ano, a gente termina aí o draft para mandar para a editora e quem sabe... Tem que terminar esse ano, pô. Lançar logo agora. Para que deixar para depois? Ainda poder encaminhar esse ano o terceiro volume, e aí para o ano que vem, né? Olha, o Léo dando palminha, ele está concordando, viu? Boa, muito boa. E o quinto volume vai ser sobre insolvência, né? Falar de falência e recuperação de empresa. A ideia nossa é lançar o de contratos empresariais ainda esse ano. Olha lá, a ideia é essa, olha lá, o Leonardo Aquino aqui, professor lá de Brasília, colega muito querido, que topou essa empreitada, Léo. Muito bom. Então, estamos no caminho. Vamos ter uma obra completa, uma coleção completa de direito empresarial pela Editora Foco. Esse é o objetivo nosso nesse ano e no próximo ano, lançar tudo. Assim será, meu amigo. Amém. Wagner, palavras finais são suas, meus amigos. É sua, meu amigo. Bom, eu queria agradecer, né, a Editora Foco por apostar na nossa obra.
Fizemos lançamento na PUC ali, super exitoso, né? Muitos colegas compareceram, alunos, diretoria da faculdade, professores, ex-alunos, ex-professores, novos professores de direito empresarial. Eu estou apresentando a obra. E assim, Léo, o que eu achei legal é que a editora ainda permitiu a obra digital lá na faculdade, da nossa biblioteca. E eu tive prova, eu apliquei as provas na última semana. E eu falava para eles, gente, tem na biblioteca virtual, é só vocês acessarem. Então os alunos adoraram, porque eles não sabiam, eles nem sabiam acessar. Eu fiz um tutorial para eles acessarem. E eles estudaram, foi super exitoso, notas boas dos alunos, e parece que eles estão gostando bastante. Pelo menos só tive críticas boas. As ruins ainda não chegaram, Léo. Então, né? Eu falo sempre assim, as boas, põe no Instagram, manda, né? Ô, Léo, manda pra... A Pearson é nossa parceira para livros virtuais ou e-book Amazon e Google, tá? Então, mas biblioteca virtual Pearson. E se você quiser e-book, está na Amazon e também na loja do Google. Boa. Então é isso. Eu queria também agradecer aí a participação de todos aqui na live. Sei que é um horário logo após o expediente, ou alguns ainda estão no expediente. E é um prazer, né, estar aqui com você, Léo. E obrigado, Léo Aquino, também, meu amigão aí, dando contribuições. Professor Henrique também, eu vi aí a Marina, a Tuane, obrigado a todos que apareceram. E Léo, obrigado vocês novamente da editora. Eu estou muito, muito contente, de verdade. Eu estou super empolgado aí para divulgação, para lançar mais obras com vocês. E conte comigo aí, tudo que vocês precisarem da Editora Foco, estou à disposição. Wagner, é super recíproco. Já fica aqui o meu convite para a gente falar dos volumes 2 e 3. Já me manda uma data, 2 e 4. Já me manda uma data para a gente se encontrar virtualmente. A ideia é essa, são papos dinâmicos. Colocar o livro na pauta, aparecer nas redes sociais para aquelas pessoas que não diretamente conhecem você, ou o Léo, ou o Diogo, ou o Rodrigo, mas que tenham interesse em obras dinâmicas como essa. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Fiquem todos com Deus, com saúde e até o nosso próximo encontro. Obrigado, meu querido. Boa noite a todos. Fica com Valeu, Deus. Wagner. Boa noite. Grande abraço. Seja bem-vindo ao Foco. Obrigado. Mais e mais projetos. Valeu. Valeu.